Estão me ouvindo bem? Vamos ver se ele consegue entrar agora. Mandei um tutorial para ele do YouTube, vamos ver. Professor, agora eu te vejo já na tela. Isso, exatamente. Aí, professor. Só porque eu tentei entrar no computador e não deu certo, viu? Ah, não, eu acho que a live pelo Instagram não dá pelo computador, tem que ser no celular mesmo. Ah, com o celular mesmo. Ah, Exato. Tá tudo bem? tudo bem, professor, com certeza. Tudo bem, Co- muito quente aqui na Espanha, muito calor é, e fiquei encerrado no quarto, viu? tem que ficar, né? Nós Com somos o grupos de computador risco. e tudo isso. Sim, com certeza, professor. Mas a pandemia está terminando ou não? Não, ainda não está Não. acabando e começa outra vez o negócio da pandemia aqui na Espanha. Infelizmente, vamos ver este inverno que vai acontecer. É realmente uma situação muito difícil, né, professor? Com certeza, é uma situação difícil e grave, Mas muito grave. muito grave. É uma pena que muita gente não está levando a sério, né, professor? Isso aí me deixa um pouco atormentado, né? Com certeza. Como no século XXI, quantas pessoas negacionistas, né, terraplanistas, né? É uma coisa Uhum. impressionante isso, né? É assim. É isso que tem Para... que. Vai me desculpar. É isso que tem que levar máscaras. E se não, pegar uma denúncia pela polícia. Tem que levar máscaras todo mundo. Mas a gente de 20, 40 anos vai de festa, não usa nada, então aí contamina várias gente. Já tem É a porque, prefeitura contaminada daqui. porque essas pessoas, na verdade, por mais dificuldade que elas tenham de adquirir, de ficarem doentes, elas se tornam vetores, né? Então elas Uhum, vão transmitir isso para outras pessoas. A impressão que eu tenho, professor, é que a uhum. gente está a gente tá naquela Europa pré-iluminista ainda, sabe? Na idade do terror. É uma coisa Uhum. impressionante, né? A cabeça de algumas pessoas, né? Com certeza. Bom, eu primeiro quero te agradecer muito pela disposição em fazer essa live conosco. Para mim é um prazer muito grande, uma honra muito grande te E também, receber. Você sabe que nós temos aí uma relação de amizade muito boa e uma empatia um pelo outro muito grande. com É, certeza. Para mim foi um prazer muito grande te receber aqui e você muito gentilmente ministrou aquelas aulas para os nossos alunos lá na Universidade de Ribeirão Preto. Né? Muito obrigado. Eu quero te apresentar para o público que está nos assistindo, né? Muito obrigado. O professor Salvador ele é mestre, doutor em Direito, é um palestrante internacional, muito reconhecido, não só na Europa, mas fora da Europa também. Recentemente, ele recebeu um título de doutor honoris causa de uma universidade mexicana. Foi uma celebração muito interessante, muito bonita. Eu peguei um pedaço do seu discurso nesse dia, gostei muito. Nós temos esse intercâmbio, né, professor? Eu ainda não fui até a tua universidade, mas prometo que irei logo depois dessa pandemia, né? Muito obrigado. Para poder também ministrar algumas aulas aí Com certeza. para os nossos irmãos espanhóis, né? E o nosso tema de hoje, professor, eu estou mais aqui para aprender com você do que para dar qualquer tipo de palpite. Mas eu queria, antes de começar a te fazer um questionamento, eu queria fazer uma pequena abordagem sobre essa questão da proteção de dados. Né? Hum, O que eu noto é que muita gente acha que esse assunto é um assunto recente e ele não é recente. Né? Nada é recente.
eu estava, enfim, fazendo uma revisitação na doutrina e tem um artigo interessantíssimo publicado na Harvard Law Review pelo Samuel Warren, que se chamava, ou que se chama Right to Privacy, em 1890, né? Hum. Tratando sobre essa questão. Também, logo depois da Segunda Guerra Mundial, na própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, houve previsão expressa da necessidade de proteção desse direito, né? E talvez, pela declaração não ser um instrumento cogente, vinculante, por ser ele uma soft law, tenham também sentido a necessidade de previsão nos mais diversos pactos que sucederam à Declaração dos Direitos Humanos, como, por exemplo, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, em 1966, o Pacto de São José da Costa Rica, não é isso? A pergunta que eu faço, a primeira pergunta que eu faço para você, o que, na sua opinião, mudou com relação a esse tema desse período até hoje? O que mudou certamente foi nesse período, quando começou a Lei Orgânica 1/2008, de 3 de julho, que autorizou a ratificação da Espanha com o Tratado da Europa. E aí que firmaram a cidade, a capital portuguesa, o 13 de dezembro de 2017. Começando com o artigo 1, 3, 1, parágrafo, vai me desculpar. Parágrafo? Não tem problema. Ela manifestou, todas as pessoas têm direito à proteção de dados do caráter pessoal delas. É um respeito das normas que estará sujeito ao controle de uma autoridade independente. Aí começou, né, o assunto de o legislador espanhol a legislar. Primeiro começou em 1992, depois aí 1999, mas foi muito importante essa data porque começou a Agência Espanhola de Proteção de Dados. E o que aconteceu com ela? A EPD. O que aconteceu com ela? Que ela ficou com registros de todas as proteções de dados da Espanha. Mas, como você sabe, não sei, como alguém pode saber, nós temos nossas comunidades autônomas. Elas são independentes. A única diferença que tem com o Brasil é que todos os dados... Eu lembro de uma conferência que eu fiz à USP, e aí estavam todos os palestrantes, somente que ficamos com a mesma opinião, os alemães e os espanhóis, pelos Landers. Landers, que foi uma cópia das autonomias espanholas. Então, a Constituição espanhola deu uns dados, deu a proteção de dados para as comunidades autônomas. A diferença do Brasil é que o Brasil depende da Brasília, infelizmente, e nós temos... com certeza, é assim. Sem dúvida, sem dúvida. Depende de Brasília. É um país um pouco descentralizado, mas é centralizado com a proteção de dados. E aí pode ser protetor de dados ou qualquer pessoa, funcionário e da comunidade autônoma, e depois tem uma ligação com a proteção de dados da Espanha, ao mesmo tempo que a União Europeia. Então, podem intermediar a comunidade autônoma, a Agência Espanhola de Proteção de Dados, e tem que ter um funcionário que seja autonômico. A única coisa que a Agência de Proteção de Dados infelizmente, é politizada, porque tem um diretor, um subdiretor,
tem também um representante político, tem vários representantes políticos, e aí é politizada, mas também tem uma coisa muito democrática. Tem um representante do consumidor e tem vários representantes que eles são eleitos por as associações de consumidores, empresários, isso e aquilo. Então, é assim. Mas sempre falo que, lamentavelmente, que teria que o legislador brasileiro não teria que ter depender da Brasília para proteção de dados. É lamentável, com certeza. Professor, aqui no Brasil, um outro fato histórico interessante é que a nossa primeira Constituição é de 1824. É uma Constituição do Império, ainda do Império Brasileiro. Ela é pré-republicana, né? Nessa Constituição de 1824, já havia também uma previsão expressa, mesmo que tímida, de preocupação com a proteção da intimidade, no sentido de não se revelarem os conteúdos das cartas, das correspondências, das missivas que eram trocadas, né? Já existia essa previsão lá em 1824. Com a Constituição de 1988, a atual Constituição, o artigo 5º, inciso 10 da Constituição, ele é pródigo em prever uma pleia de proteções com relação à intimidade, com relação à honra, com relação à imagem, com relação à vida privada, etc. Inclusive, mesmo que de forma genérica, esse inciso 10 ele prevê expressamente a possibilidade de indenização caso um desses direitos seja violado, indenização essa da forma mais ampla possível, né, impossível, englobando a questão material e a questão moral. Mas não só a Constituição, também leis específicas, leis ordinárias, prevêem também a possibilidade de proteção da intimidade, como o próprio Código Civil de 2002, o Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet. Enfim, nós temos diversos diplomas protetivos da intimidade que, de um certo modo, através de uma análise sistêmica desse microsistema, já era possível, de alguma forma, promover essa proteção. Por que, então, que houve um implemento dessa legislação, a necessidade de se promulgar uma lei específica? No meu modo de ver, por dois motivos. O primeiro, para tratar de forma específica e não genérica e esparsa em vários diplomas, em vários códigos, sobre a questão da proteção de dados, para tratar de forma específica, né? Esse é o primeiro ponto. E, portanto, muito bem-vinda a nova legislação. E o segundo ponto, que para mim talvez seja o mais importante, se deve ao fato de que o Brasil, aderindo a esse tipo de legislação, ele se habilita no mundo comercial como um país que tem respeito pela compliance, pela accountability, enfim, por aquelas regras necessárias de proteção de dados que todo o mercado mundial hoje, todos os países sérios, vamos dizer assim, exigem para que possa haver uma relação mercantil, uma relação comercial. A nossa lei se baseou demais, ou principalmente, no regulamento europeu, né? na General Data Protection Regulation. Né? Pergunta que eu faço para o senhor, no comecinho, o senhor ensaiou de explicar isso, mas eu queria que o senhor fosse mais profundo nisso. Existe alguma diferença efetiva ou existe alguma peculiaridade dentro da normatividade espanhola que possa, de alguma forma, chocar com essa regulamentação que envolve o continente europeu? Existe alguma regulamentação ou existe alguma resistência com relação ao regulamento europeu dentro da Espanha? Não existe nenhuma resistência com o regulamento europeu, simplesmente que a Lei de Proteção de Dados de 1999 não se adaptou com o regulamento europeu.
Aí depois saiu a lei de proteção de dados de 1900, vai me desculpar, 2018, que era 2018, mas foi depois. Então não tem nenhum problema. Todos ficaram se adaptando com o regulamento europeu, com certeza. Além de tudo, que é para tudo. E o que vai acontecer, que vai acontecer no futuro com o regulamento europeu, é para trabalho, para estudos, para isso, para aquilo, para tudo. E também para o Frontex. O Frontex estão falando agora, a União Europeia, que os países extracomunitários eles vão pedir um visto como tipo Norte-América. Então, aí o Frontex vai ser tudo a comunidade europeia. E quando uma pessoa vai entrar aqui dentro da comunidade europeia, então aí vai ter que entrar e vai ficar na lei da proteção de dados. Não, no regulamento europeu. E cada lei de proteção de dados vai para o regulamento europeu. Assim que a lei de proteção de dados de 2018 foi encaminhada para o regulamento europeu, assim como o artigo 16, 15, 16, 17, 18, 19, entendeu? Todos falam direitinho ao regulamento europeu do ano 2016, barra 679. Uhum. Eu estou vendo aqui até uma interação com o público aqui. Uma pergunta que foi feita, acho que realmente, na verdade, é uma ratificação daquilo que a gente está falando, é, dizendo o seguinte, que quais são as chances das empresas brasileiras conseguirem, né, continuarem fazendo negócio com a Europa se não se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Está abreviado o nome, eu não sei quem que é, mas é MACJ 2020, mas eu acho que as chances são praticamente nulas, né? Pelo menos eu acho que não existem essas chances, né? Não existe nada proibitivo. Não existe nada proibitivo. Não, eu digo o seguinte, se nós não nos adequarmos, essa relação comercial, ela diminui. O senhor concorda comigo que ela, na medida em que o Brasil ele tem que se adequar àquilo que o mundo está praticando, ou não? Você acha que não? Que isso não vai mudar nada? Eu acho que tinha que ter, por agora ainda não se aprovou a nova lei de regulamento, a nova lei de proteção de dados no Brasil. Eu acho que não. Sim. Não sei se daqui a pouco vai se aprovar. Não sei. A ideia ou a esperança que nós temos é que o mês que vem ela saia da vacácio legis Eu que ela tenho está essa vivendo. ideia. E com certeza o Brasil é um país muito adiantado com a lei de proteção de dados. Então, eu acho, se o legislador brasileiro ele se adapta com o regulamento europeu, com as coisas, porque aqui fala os terceiros países. Então, terceiros países são terceiros que não pertencem à comunidade europeia. Sim. Então, aí pode entrar no comércio e também quando a pessoa, o testamento, também pode fazer testamento pela internet e está protegido pelo a lei de proteção de dados. Tem muitas coisas. Não é simplesmente o comércio tudo, mas pode ter uma nova chance. Mas seria interessante, muito interessante, que o legislador brasileiro se adaptasse ao regulamento europeu. Mas tem países como vai me desculpar, países como a Argentina que eles não ficam muito adaptados, entendeu? Com o regulamento europeu. Então eles ficam assim, não sei se vai entrar, se não vai entrar, isso. Direito comparado, o país mais adiantado que eu encontrei na conferência internacional na USP foi a Uruguai e Espanha e Brasil. Mas eu estou aguardando o que vai sair do regulamento da lei de proteção, não,
da Lei de Proteção de Dados do Brasil. Estou aguardando. Não, eu fico muito feliz de ouvir isso, né? Essa é uma prova de que nem tudo aqui é ruim, né, professor? Eu acho que a questão, as nossas mazelas talvez não se incluam na questão legislativa. Talvez as nossas mazelas se incluam nos nossos problemas culturais, né? No posterior à promulgação das leis. De que forma que o brasileiro, efetivamente, ele recebe aquela imposição legislativa e de que forma ele se adapta, de que forma ele se ajusta àquela normatividade, né? O senhor tem uma ideia, uma coisa que me deixa um pouco preocupado, para não dizer muito preocupado, é uma tendência grave que existe no meu modo de ver, do legislador, em todo tipo, infelizmente, de lei, em quase todo tipo de lei, mesmo inúmeras vezes alertado, inúmeras vezes subsidiado por pessoas extremamente competentes, eles inserem, não sei se de propósito ou por atequilia, eles inserem conceitos vagos, conceitos abstratos, conceitos genéricos, que com certeza absoluta vão gerar muita discussão. Muita discussão não é só em nível doutrinário, acadêmico, muita discussão no próprio Poder Judiciário. Vou dar um exemplo para o senhor. A nossa lei atual, que está em Vacatio Legis, ela prevê no inciso 9, no inciso 9 do artigo 7º, ela usa uma expressão dizendo o seguinte, que o rol para possibilidade de utilização desses dados, ele é taxativo. Contudo, há algumas hipóteses em que pode ocorrer a utilização desses dados, desde que existam interesses legítimos. Mas o que seriam interesses legítimos? Quem vai definir essa expressão? Quem vai definir o que seriam interesses legítimos? Isso dá uma margem, no meu modo de ver, principalmente pela criatividade do nosso povo, dá uma margem para muita discussão. São conceitos vagos que eu entendo, professor Salvador, que eles se inserem hoje numa peculiaridade que vem ocorrendo, num hábito que vem ocorrendo, até do Poder Judiciário, de promoverem decisões baseadas somente no consequencialismo. A ideia que se tem é que, se houver importância prática naquela decisão, então eu posso decidir, inclusive, fora do que prevê a lei. Mas não é isso que acontece dentro da ciência jurídica. Eu entendo que o consequencialismo é extremamente importante, porque o direito não pode ficar sem tangenciar a realidade, ele tem que ser efetivo. Mas eu acho que, junto com o consequencialismo, nós não podemos abandonar, em hipótese alguma, a doutrina positivista. Eu acho que deve haver uma mistura desses conceitos, uma mistura dessas escolas filosóficas, para que o juiz possa efetivamente entregar para o jurisdicionado uma tutela efetiva, uma tutela que corresponda àquilo que o cidadão almeja, né? A gente sabe que o clássico método de subsunção do fato à norma, ele não é suficiente para entregar uma resposta judicial completa, efetiva, para o jurisdicionado. Mas não é porque ele não é suficiente que nós vamos abandonar completamente a Constituição Federal, por exemplo, né? E nós temos visto, infelizmente, isso acontecer. E na medida em que o legislador insere na legislação um conceito ou conceitos vagos, genéricos, abstratos, como esse que eu mencionei, isso aí dá mais potencial ainda para que o judiciário possa agir de forma discricionária, sem bom senso. Afinal de contas, um conceito vago nos leva a uma interpretação subjetiva. Eu não sei se vocês também têm essa visão na Espanha, se vocês enfrentam esse problema da terminologia ou da acuidade técnica na elaboração das leis. Uhum. Especialmente, sempre nós falamos da Lei de Proteção de Dados de 2018 ao Regulamento Europeu de 2016. Então, o Poder Judiciário é muito independente, porque temos a Agência de Proteção de Dados.
E aí depende da Europa. Então, é independente do Poder Judiciário. Aí não tem nada a ver e tem suas multas, suas denúncias feitas também. Então, não tem nada a ver com o Poder Judiciário. Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte: na prática, então, essas questões não estão sendo judicializadas? Não, não estão sendo judicializadas, Ah, se tá. não é uma multa, uma denúncia. Aí vai Tá, tá, pelo Poder Judiciário. Mas tá. Entendi. a Agência de Proteção de Dados é independente e também é independente, concretamente, o representante da União Europeia. Não tem nada a ver. Simplesmente que eles têm umas multas, umas denúncias, concretamente no regulamento europeu. Não, eu me refiro ao seguinte, professor. Nós temos lá um conselho, um exemplo, né? Que age com independência, com poder de polícia, e que ele pode gerir toda essa questão, eu estou supondo, né? Toda essa questão da proteção de dados. O meu questionamento é o seguinte: suponha que ocorra uma violação no Hum, tratamento da lei de hum, proteção de dados. hum, Essa violação, essa suposta violação, até pelo hum, princípio da inafastabilidade, do acesso, do amplo acesso à justiça, ela hum. pode ser levada ao judiciário espanhol, tá certo o que eu estou falando? Tá certo Mas com... isso não acontece muito, é isso? Sim, e isso é a causa do teletrabalho, especialmente com o teletrabalho e os trabalhadores transfronteiriços. Então, aí sim, aí entra o artigo 197 bis do Código Penal, que é o tipo hacker, tipo essas coisas. Mas também entra no Poder Judiciário quando uma empresa, uma grande empresa, compra os dados das pessoas. Aí também entra o Poder Judiciário. E tem várias denúncias aqui na Espanha com Google e tudo isso. Então, com Entendi. tanta tecnologia, claro que tem que entrar o Poder Judiciário, mas a Agência de Proteção de Dados, então eles que mandam para lá, e também o regulamento europeu. Porque imagina você, agora sai os trabalhadores formados, que vêm do Brasil. Eles vêm a trabalhar, isso, aquilo, tal. Então, tem que ter uma proteção de dados com o Brasil. Tem que ter uma união. E o legislador brasileiro já fala, não, tem que falar na nova lei que quando vem uma pessoa da América Latina, seja brasileira, seja onde for, que vem de lá. Então, o que acontece tem que ficar na proteção de dados, o trabalho à distância, que é teletrabalho, que é muito importante agora a causa da pandemia, simplesmente. Então, o que vai acontecer? Que eu acho que um país muito adiantado com as novas tecnologias, Brasil, porque elas têm um espírito muito grande de entrar no comércio das pessoas, o teletrabalho, resolver muitos problemas. Então, aí fala especialmente regulamento europeu, países terceiros e transfronteiriços, trabalhadores transfronteiriços. Então, tem que se regulamentar justamente o legislador brasileiro com o regulamento europeu. Então, eu espero, efetivamente, daqui um mês que fique saindo a nova lei, seja motivada, seja provocada para entrar na União Europeia. Por exemplo, se vem um estudante de lá fora aqui, então aí vem da universidade e tal, isso, aquilo. Então aí já está inscrito, já está colocado na lei de proteção de dados
e essa pessoa pode estudar em outro país. Então, aí, que sai daí, já pode entrar em outro país que diz, eu quero fazer outra matéria que não está aqui na Espanha para estudar. Então, aí já diretamente com a lei de proteção de dados, entrando com o regulamento europeu, aí não tem nenhum problema, nada de nada. Mas a implementação da União com o Brasil, a nova lei que eu estou aguardando que saia agora, que seja muito unida com a União Europeia, porque faz muita falta. Perante agora é uma coisa que está parada neste momento. Mas eu acho que daqui 1 mês, 2 meses, não sei quando vai sair a nova lei do Brasil. Porque... Não, a previsão, Salvador, é que o mês que vem termine a vacácio legis da lei e ela entre em vigor. Se porventura não houver a sanção definitiva, vai prevalecer, no meu modo de ver, a medida provisória, e isso vai levar a vigência da legislação para maio de 2021. Então, nós estamos na dependência da presidência da República, sancionar ou não. A previsão é até o fim de agosto, até o fim do mês que vem. Entendeu? Me fala uma coisa, Sebastião, Salvador. A questão, uma coisa que é muito recorrente aqui no Brasil, é a questão de fraude em instituição de crédito, através da utilização dos dados, né? Então, cartão de crédito, por exemplo, acontece demais aqui no Brasil, que alguém obtenha seus dados, clona o seu cartão e te dá um grande prejuízo, né? Grupos e grupos de estelionatários, e os estelionatários brasileiros são muito criativos, né? Infelizmente. Infelizmente. Como que isso é tratado na prática pela lei? Houve alguma diferença nesse ano de vigência, vamos dizer, a partir de 2018, do regulamento europeu? Teve algum impacto nessa área aí na Europa ou não? Concretamente, o fraude fica o seguinte, aí tem que entrar quando começa a violação dos dados. Exemplo, aqui aconteceu o seguinte, dados bancários, que a gente um banco, e aí violaram os dados das pessoas. E aí, o que acontece com o artigo 34 da proteção de dados? Que o usuário, o representante de proteção de dados, seja do banco, seja de onde for, ele tem que comunicar aos usuários que tem a violação dos seus dados bancários e tal, e que roubaram seu dinheiro. Aí aconteceu com essa entidade bancária, que o representante de dados aí comunicou aos usuários, às pessoas que roubaram esse dinheiro. E aí eles fecharam as tarjetas de crédito, a entidade bancária ficou fechada pela internet. Então acontece o seguinte, foi comunicado já pelo representante legal que leva a proteção de dados. Então acontece, nesse momento, como o banco tem uma segurança, ele dá o dinheiro às pessoas, mas fecha tudo. Então, mas tem que comunicar. Se não comunica, e perante 72 horas. Se é muito e existe uma infração se não houver essa comunicação. É isso. Perante a comunicação, será, se é muito grave, o prazo será 72 horas e terá que ir acompanhado da indicação dos motivos do tratamento da violação da seguridade. Entendi. Sem mais dilação indevida. Não pode mudar muito. Tem que ser 72 horas. Entendi. Então, é isso que acontece. Então, tem que fazer a notificação da natureza da violação
inclusive a categoria, o número das pessoas afetadas, que são afetadas dessa violação. E aí depois eles podem entrar com contato com o delegado de proteção de dados, especialmente. Então, acontece isso. Está muito bem regulamentado. Então, os dados pessoais são muito importantes para não ter esse tipo de problemas. Aí sai também o regulamento europeu, no artigo 4.1, que fala da violação da segurança dos dados pessoais, concretamente, que são transmitidos, conservados, tratados de uma forma e com a comunicação, o acesso sem autorização, acesso não autorizado a esses dados. Entendeu? Aí acontece o seguinte, a empresa tem que notificar os usuários. Não sei como falam usuários em português. As pessoas que... Sim, usuário. É isso. E aí começa já o judiciário, se um hacker, se acontece um delito maior. Então, eu acho que está bem feito, porque já falo que foi que foi já aconteceu na minha cidade, já aconteceu no banco, dados bancários, dados que levavam a outros países como a França também, no Brasil, outros países de Latinoamérica que tinha as pessoas que trabalhavam aqui, a conta corrente, tinha o cartão, tinha tudo. Além de tudo isso, o artigo 34.3 do apartado A e B da RPG fala o responsável do tratamento vai ter que ter medidas técnicas e organizativas apropriadas. Se não tem essas medidas, pode acontecer uma violação intangível dos dados de qualquer pessoa que não esteja autorizada para entrar nos dados cifrados. Imagine, os advogados têm uma intranet que é cifrada, que é LexNet, e também os médicos têm advocacies, entram por advocacies. Então, eles podem ser hackeados por é muito difícil porque é muito cifrado. Mas, como já aconteceu com grandes empresas, também com a vacina do Oxford, que já foi hackeada, eu acho que foi pela China, não sei, saiu, foi hackeada. Ainda está em discussão isso, né, professor? Sim, falaram isso, que estava hackeado pela China, os dados dos americanos, os chineses, isso, aquilo. Fecharam uma consulado num lugar, o outro fechou em outro. Estão brigando, né, professor? Com certeza. E é isso. Mas tem, só para não perder o fio da piada, professor, ou não, né? Há quem diga que essa briga entre eles é uma briga simulada, em razão das eleições americanas que se avizinham. Aí eu também já não sei. É briga de cachorro grande, né, professor? Sim, tem brigas muito grandes, a causa da vacina, do Oxford e tal, Exato. que é o primeiro. Mas pode acontecer o hacker que entra em qualquer lugar também, no teletrabalho, no empresário, grandes empresas, já aconteceu aqui. Tem várias sentenças. Já tem várias sentenças nesse caso, então, desses casos de fraude, né? Tá. Então, isso é interessante por quê? Porque não adianta nada a gente ter a legislação de direito material se ela não for efetivada através de uma medida processual adequada, né? Com certeza. E muitas vezes o que a gente encontra, um grande problema que a gente encontra no Brasil, muitas vezes, é a efetividade das decisões judiciais ou dos processos judiciais, né? Nós evoluímos bastante nesse ponto com relação à legislação processual de 2015, o nosso novo Código de Processo, mas nós patinamos muito ainda na questão dos direitos coletivos, né? Que dos processos coletivos, que é, em última análise, a grande via para solucionar, junto, claro, com essas medidas todas
novas do Código de Processo Civil de 2015 para solucionar grandes questões em massa, né? Uma coisa interessante, por exemplo, a nossa legislação processual coletiva, ela é muito elogiada também, ela é muito boa, ela não tem um código específico, ela tem um microsistema, mas ela funciona aos trancos e barrancos. A gente tem desempenhado bem o nosso papel aqui através do processo coletivo. Só que, daquelas 3 ondas renovatórias mencionadas pelo Brian Garf e pelo Mauro Capelletti, a primeira onda, o acesso à justiça, né? A segunda onda, a coletivização dos direitos, e a terceira onda, a efetividade desses direitos, com certeza absoluta, no Brasil, nós conseguimos implementar, por enquanto, só as 2 primeiras. O acesso hoje à justiça, ele é amplo, efetivamente amplo, até existe uma tendência hoje de se tentar, de alguma forma, restringir esse acesso, não no sentido de retirar do cidadão o direito amplo ao acesso ao judiciário, mas de incentivar o cidadão a resolver essas questões de forma extrajudicial, né, através dos chamados meios alternativos de disputa. Né? E isso é muito importante para tentar diminuir a sobrecarga que existe no judiciário. Mas a terceira onda renovatória ela não se efetiva, infelizmente, aqui no Brasil. Esses dias estava fazendo uma live com um colega, com o professor Edilson Vitorelli, e ele contou um caso que, para mim, é emblemático, e nesse ponto nós temos que aplaudir muito o sistema norte-americano. Um colega estava no cinema nos Estados Unidos, um IMAX, da rede IMAX, ele passou o cartão de crédito, e ao invés de saírem só os últimos 4 números, por uma questão de proteção, que é o que normalmente acontece, por um defeito do sistema da máquina, saíram todos os números do cartão de crédito. Então, esses consumidores todos que foram ao cinema naquele dia, eles não sofreram nenhum tipo de lesão efetiva, material, mas eles foram expostos a um possível risco. A hipótese de um possível risco através da exposição de todos os números do cartão de crédito de cada um desses consumidores, desses usuários. O que aconteceu? Esse amigo voltou para o Brasil, ele nem deu importância para aquilo, e depois de um mês ele recebeu um e-mail. O Poder Judiciário americano não tinha o e-mail dele, mas a agência de cartão de crédito dele, a empresa, o banco, tinha o e-mail dele. Ele recebeu esse e-mail dizendo que havia uma ação coletiva ajuizada lá e que ele era um possível beneficiário dessa futura indenização, se ela houvesse, e se ele gostaria ou não de exercer o seu direito de opt-in, quer dizer, de integrar a lide. Ele não respondeu nada, deixou aquele e-mail do jeito que estava, e passado mais 1 ou 2 meses, ele recebeu na casa dele, aqui no Brasil, um envelope, dentro do envelope um cheque de $100 a título de indenização por aquela exposição indevida, o risco a que ele ficou exposto pela exposição indevida dos números do cartão de crédito dele. Então, o senhor veja que isso sim, isso é um processo coletivo efetivo. Né? O sujeito não precisou fazer nada, não precisou fazer absolutamente nada. Aqui, depois que a gente termina uma ação coletiva e ela transita em julgado, se tratar de direitos individuais homogêneos, cada um dos interessados tem que se habilitar nessa fase de cumprimento de sentença para poder pleitear o recebimento do seu direito. Então, o senhor vê que o sistema ele é inteligente até um segundo momento, e no momento de tornar o efetivo bem da vida que a pessoa persegue, ele falha. Então, isso é algo que hoje está sendo trabalhado, muito bem trabalhado pela doutrina aqui, e eu acho que nós vamos, se Deus quiser, nós vamos ter bons resultados em breve com relação a esse trabalho doutrinário que vem ocorrendo. Aí, esse assunto começou em razão da efetividade, né? Que aí o senhor me disse que as questões no Poder Judiciário decorrente dessas lesões, elas são efetivas e as pessoas se ressarcem e existe efetivamente uma solução oferecida pelo Estado, né? Existe, aqui, né? Aqui também tem a coletividade, o direito dos coletivos. Então, também está conformado
pelo regulamento europeu. Então, quando existe algum problema com terceiros países, se é uma coletividade, se é uma pessoa, se acontecer uma coisa no outro país, do terceiro país, extracomunitário, eles também têm direito. Então, aí eles vão receber da autoridade do outro país e, se for aqui, da autoridade da União Europeia. Então, o procedimento é um pouco longo, porque é outro país extracomunitário, mas ao final acaba bem. Mas o que é longo? O que é longo para vocês aí, professor? É que tarda 2, 3, 4 anos. Demora bastante. Isso aí é só a nossa primeira instância. Quando for muito bem conduzido o processo, viu? O nosso problema é pior, viu? Você pode ter certeza disso, professor. 3, 4 ou 5 anos. É isso que pode demorar. É. Mas eu não sei para você se é pouco ou é muito. Não, eu acho que para qualquer ser humano é muito, né? Mas aqui a coisa realmente não é comum. O nosso Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior tribunal do mundo. É o tribunal que mais julga causas no mundo. O nosso STF, tão criticado STF, ele julgou ano passado quase 100 mil casos. A Suprema Corte norte-americana não julgou 60, 80 casos. Né? O STF não pode, não é da natureza do STF esse tipo de atividade. O STF, como uma corte constitucional, ele não foi criado para isso. Nem o STJ foi criado para isso. Né? Tem uma visão, uma missão de uniformização da jurisprudência e de guarda da Constituição, o STF. Né? Agora, por mais barreiras que existam para subida desses recursos nos tribunais superiores, nós ainda temos essa quantidade absurda de processos. Né? É um problema sério, um problema gravíssimo aqui no Brasil. E aí acontece o seguinte: na Espanha nós temos o Tribunal Constitucional, mas é constitucional. É mais um órgão político que nada. E temos também e aí começa o Tribunal Supremo, que é ali que refere de tudo. Tanto se acontece um problema com a empresa, se acontece qualquer coisa, a lei de proteção de dados. A última instância é o Tribunal Supremo. Depois a audiência provincial, em casos terroristas, essas coisas, então aí é a audiência nacional. Mas depois temos a audiência nacional e o Tribunal Superior de cada comunidade. Mas é casos que não tem nada a ver com o que estamos falando. Mas se fosse uma coletividade, chegaria ao Tribunal Audiência Provincial e daí passaria ao Tribunal Supremo. Concretamente. Entendi. Já se fosse uma coisa muito, muito grave, já passaria ao Tribunal da Justiça da Comunidade Europeia. Entendi. Muito grave. Como que é a situação dos bascos com relação a essa questão da legalidade dentro da Espanha? Como? Eu não fico ouvindo bem. Os bascos, do País Basco. País Basco. Isso. Como que é a situação deles com relação à legislação espanhola? Se eles se submetem, como que isso funciona na Espanha? Eles se submetem ao Tribunal Supremo, com certeza. Não tem um tribunal, tem sua audiência nacional e aí tem sua independência, mas a justiça depende do Estado. Então vai para o Tribunal Constitucional, o Tribunal Supremo. Vai me desculpar. O caso que aconteceu com os Jordis, que é de independência de Catalunha. Eles dependem do não tem competitividade a comunidade, as comunidades autônomas. Então dependem concretamente do Tribunal Supremo ou da Audiência Nacional se é um delito. Aí começa a Audiência Nacional e acaba com o Supremo. Então não depende, mas acontece que sim,
eles querem seguir com a justiça, eles podem seguir com o Tribunal Superior da Justiça da Comunidade Europeia. Então, tudo está centralizado, a justiça, eles dependem da matriz. Todos, Tá. todos, todos. Professor, voltando à nossa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, uma crítica que existe recorrente na doutrina aqui é que a nossa legislação, por mais que ela tenha seguido o regulamento europeu, ela não seguiu com relação à gravidade das penalizações para as infrações, né? Existe previsão, por exemplo, de multa, se eu não me engano, de 2% do faturamento, limitado a 50 milhões, obrigatoriedade de divulgação da infração, pena diária, por exemplo, como se fosse uma astrente, né? Uma pena combinatória diária, e etc. Mas o que a doutrina diz aqui é que, nesse ponto, a nossa legislação ela é muito mais branda do que o regulamento europeu. Com certeza. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse sistema de sanções do regulamento europeu. As sanções do regulamento europeu são muito fortes, muito fortes. Portanto, aí tem que estar de mais de 100 mil euros, 200 mil euros, 1 milhão de euros, 2, 3, 4, 5, 6 milhões de euros. Até eu acho que 10 mil até 100 mil euros chegaram. Mas é o regulamento europeu, porque, concretamente, a nossa legislação da Lei de Proteção de Dados, ela está com união com a Lei de Proteção de Dados. Então, com o regulamento europeu, vai me desculpar. Então, todos os estados vão ter uma idoneidade para ser nombrados. Então, todos os estados conformantes da União Europeia, eles ficam juntos com a legislação. A legislação interior, sim, pode ter cada país pode conformar sua legislação, mas é um país com outro país que chega ao Tribunal Superior da Justiça da União Europeia, então aí já é aplicativo o regulamento europeu, as sanções. E as sanções são muito caras no regulamento europeu, porque aqui a proteção de dados, ele vai encaminhado ao regulamento europeu, seja onde for, seja o país que for. Agora, vamos ter um problema, certamente, porque a Inglaterra já está encaminhando ao Brexit. Já está se encaminhando, até os ministros estão falando as pessoas que têm aqui nacionalidade e têm residência ficar aqui na Espanha. As pessoas idosas que elas estão cobrando uma aposentadoria ou têm algum trabalho especial, etc, etc. Então, eles vão ficar aqui. E o que vai acontecer? Não sei o que vai acontecer com o regulamento europeu, porque eles já não vão entrar no regulamento europeu, eles vão ficar afastados de nós. Então, é importante, neste momento, quando eles se afastem, estudar o regulamento europeu da Inglaterra, que é anglosajão, direito anglosajão. É diferente, muito diferente. Então, seria interessante fazer uma pesquisa como vai ficar a proteção de dados, as multas, as sanções, porque já não ficam dependendo da União Europeia, ainda que eles podem trabalhar. Aí Entendi. é um grave problema para o legislador europeu e o legislador espanhol. O espanhol não tanto, porque eles vão direitinho ao regulamento europeu. Entendi. Professor, uma outra dúvida, até de uma das pessoas que está nos assistindo, e é interessante essa dúvida, quais são os limites dos usos dos dados pessoais na Europa pela administração pública? Os limites pela administração pública? Do uso dos dados das pessoas. Os limites da União Europeia ou da Espanha?
Porque são diferentes. São No duas caso, coisas. no caso do regulamento europeu, eu me refiro ao regulamento europeu, né? A administração pública, o governo, ele pode, de que forma ele pode ter acesso, utilizar, promover o tratamento desses dados no âmbito da administração pública? Sim, elas têm o mesmo tratamento que as empresas, entendeu? Ah, tá. O Entendi. mesmo tratamento que as empresas. E eles ficam dependendo da Agência de Proteção de Dados. Tá. E aí se é uma coisa grave, uma violação de dados, por exemplo, o que eu falei, é um médico, caso de um médico, não? Caso de um médico que tem abucasis, um advogado que tem LexNet. Então, se é uma violação que, que tem a Administração de Justiça, o Ministério de Saúde, nesse caso, ele vai ser julgado, multado e depois julgado pela União Europeia. Caso Tá que certo. for, imagine caso de um problema de um sequestro internacional. Já tem Tá. caso de sequestro internacional, o filho está aqui, o filho está aqui naturalizado, tem dupla naturalização, já tem duas nacionalidades. Então, se é um sequestro internacional, o menor, o interesse do menor tem que ficar na proteção de dados. E aí, nesse caso, se é uma violação de qualquer país, eles se submetem ao Tribunal da Justiça da União Europeia. Se é um Tá. problema da administração, pode resolver-se o país, mas Entendi. também pode chegar ao Tribunal Superior de Justiça da União Europeia. Tá. Professor, nós estamos chegando ao fim. Depois de 1 hora, o Instagram ele começa uma contagem regressiva e ele, de repente, tira a gente da live, sabe? Então eu quero assim agradecer o senhor imensamente por essa oportunidade. Essa nossa parceria, eu acho que ela tem que continuar. Vamos fazer outras. Nós apanhamos hoje um pouquinho para entrar na live, mas depois nós conseguimos resolver isso. Muito É, de obrigado. modo, de modo que para mim foi uma honra muito grande, viu? Muito obrigado. Eu espero que o senhor fique bem aí. Um grande abraço e voltando para cá, eu faço questão de recebê-lo novamente. Obrigado mesmo aqui. Para mim é uma honra você me convidar para esta palestra. Um grande abraço daqui da Espanha. E Muito cuidem-se obrigado. muito todos, porque o Brasil fala a notícia que é horrível da pandemia. É horrível. Infelizmente, eu acredito que a gente chegue, ultrapasse 100 mil mortos agora no começo do mês de agosto. Infelizmente, viu, professor? Muito obrigado a Infelizmente. você. Obrigado, o senhor fica com Deus. Muito obrigado, O viu? mesmo e a todos os assistentes. Obrigado, o senhor também. Até lá, Um obrigado. abraço e boa noite. Obrigado. Obrigado.